Cheguei na praia no mesmo horário do sábado anterior, meu coração batendo mais forte que o normal. E ele estava lá, no mesmo lugar, com a mesma pose contemplativa, como se tivesse ficado ali a semana inteira esperando. Quando me viu, seu rosto se iluminou de um jeito que fez minhas pernas bambas. Ele levantou, veio até mim e me ajudou a armar o guarda-sol. Dessa vez não fingimos ler ou contemplar o mar sozinhos. Ficamos juntos, conversando por horas. Quando o amor chegou com as ondas do mar. Vamos à minha história de amor e paixão. Eu tinha 42 anos quando ele apareceu na minha vida. 42 anos de história, de cicatrizes, de aprendizados que doeram na alma. 2 filhos já crescidos, um casamento destruído pelas costas e um coração que eu jurava estar aposentado para sempre. Depois de tudo que passei, depois de todas as promessas quebradas e das noites em claros tentando entender onde foi que eu errei, a última coisa que eu esperava era me apaixonar de novo. Mas a vida, essa danada, tem um jeito engraçado de nos surpreender justamente quando a gente baixa a guarda. Foi um sábado, um dia quente daqueles que fazem a gente largar tudo e correr para a praia. Eu tinha acabado de sair de um divórcio que durou quase 2 anos para se concretizar. 2 anos de advogados, de brigas por causa de pensão, de divisão de bens que mais parecia divisão de ressentimentos. Meu ex-marido tinha me traído com uma colega de trabalho, daquele jeito clássico e patético que a gente vê em novela. E quando descobri, meu mundo desabou. Foram 17 anos juntos, 17 anos que eu achava que eram sólidos, construídos com amor e cumplicidade. Que ilusão a minha! Os meninos, meus filhos, já estavam com 23 e 21 anos. O mais velho trabalhava numa empresa de tecnologia e já tinha até namorada séria. Falava em casamento. O mais novo estava na faculdade, curtindo a vida de universitário com aquela empolgação de quem está descobrindo o mundo. Eles sofreram com a separação, claro, mas já eram adultos. Adultos o suficiente para entender que às vezes as coisas simplesmente não dão certo. Eu me orgulhava de ter criado 2 homens de caráter respeitosos, diferentes do pai que os criou. Naquele sábado, depois de uma semana especialmente cansativa no trabalho, eu decidi que merecia um dia só meu. Peguei minha bolsa de praia, joguei uma canga, protetor solar, um livro que estava tentando ler há meses e fui sozinha para uma praia mais afastada, longe do tumulto do centro da cidade. Queria silêncio, queria ouvir só o barulho das ondas, queria me sentir pequena diante da imensidão do mar e esquecer, mesmo que por algumas horas, que a minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Cheguei cedo, por volta das 9 da manhã, e a praia estava quase vazia. Armei meu guarda-sol num cantinho mais reservado, longe dos poucos grupos de pessoas que já estavam por ali. Estendi minha canga, passei protetor, coloquei meu óculos escuro e tentei mergulhar naquele livro, mas não conseguia me concentrar. Minha cabeça vagava entre as preocupações com as contas, com a solidão que tinha se tornado minha companhia constante, com o medo de envelhecer sozinha. Foi quando eu o vi pela primeira vez. Ele caminhava pela areia, sem camisa, um short de banho azul marinho, os cabelos molhados grudados na testa. Não era nenhum galã de cinema, nada daqueles homens absurdamente sarados que a gente vê em revista. Era um homem normal, com seus 40 e poucos anos também. Um corpo que mostrava que ele se cuidava, mas não era obcecado por isso. Uma barriga levemente proeminente que denunciava algumas cervejas nos fins de semana. Mas tinha algo nele, algo no jeito de andar, uma tranquilidade, uma presença que me chamou a atenção. Ele passou por mim e nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ele sorriu, daquele jeito simples, sem segundas intenções, apenas um cumprimento cordial de quem divide o mesmo espaço. Eu retribuí o sorriso
e voltei para o meu livro, ou pelo menos fingi voltar, porque meus olhos teimavam em procurá-lo disfarçadamente por cima das páginas. Ele se sentou alguns metros à frente de mim, pegou uma garrafa de água da mochila dele e ficou ali, olhando para o mar. Tinha algo melancólico naquela cena. Um homem sozinho contemplando o horizonte, como se buscasse respostas nas ondas. Eu me identifiquei com aquilo, com aquela solidão que não era necessariamente ruim, apenas uma necessidade de estar consigo mesmo. Fiquei ali por mais de uma hora, alternando entre o livro que não entrava na minha cabeça e olhares furtivos na direção dele. De vez em quando ele levantava, entrava no mar, nadava um pouco e voltava. Tinha uma graciosidade natural nos movimentos dele, nada forçado, nada ensaiado. Era autêntico e isso me atraía de um jeito que eu não conseguia explicar. Quando estava quase na hora do almoço, decidi dar uma caminhada pela beira do mar. Precisava esticar as pernas e, confesso, queria passar mais perto dele, mesmo que fosse só para sentir aquela energia estranha que emanava na direção dele. Levantei, sacudi a areia da canga e comecei a andar pela areia molhadinha, deixando as ondas beijarem meus pés. Quando passei perto dele, ouvi sua voz pela primeira vez. Era uma voz agradável que combinava perfeitamente com aquela imagem tranquila que ele passava. Está curtindo o dia? Eu me virei, meio sem jeito, e sorri. Ele estava sorrindo também, um sorriso sincero que iluminou aquele rosto marcado pelo sol. Conversamos ali por alguns minutos, uma conversa leve sobre o tempo, sobre como aquela praia era perfeita para fugir da correria da cidade, sobre como às vezes a gente precisa desses momentos sozinhos. Ele me disse que se chamava Roberto, que trabalhava como engenheiro numa empresa de construção civil e que também estava passando por uma fase de reorganização da vida. Não entrei em detalhe, nem ele, mas ficou subentendido que ambos estavam nos reconstruindo depois de algumas tempestades. Quando me despedi e continuei minha caminhada, senti algo diferente no peito. Uma espécie de aquecimento, um formigamento que eu não sentia há muito tempo. Era atração? Era apenas a carência de uma mulher que estava sozinha há muito tempo? Eu não sabia, mas também não queria analisar demais. Só queria deixar aquela sensação existir sem julgamentos. Voltei para o meu canto na praia e fiquei mais um pouco, mas a concentração no livro tinha ido embora de vez. Eu pensava nele, naquela voz, naquele sorriso. Às 3 da tarde decidi ir embora, pegar o trânsito antes do horário de pico. Quando estava recolhendo minhas coisas, ele apareceu do meu lado meio sem graça. Ele me perguntou se eu voltaria na praia outro dia, se era um hábito meu ou só tinha sido só uma escapada de fim de semana. Eu disse que adorava aquela praia, que tentava ir sempre que podia, geralmente aos sábados. Ele sorriu, disse que também tinha esse costume e ficou por isso mesmo. Não houve troca de números, não houve promessas de nos encontrarmos novamente. Foi tudo muito natural, muito leve, sem aquela pressão de um interesse forçado. Durante a semana toda, eu pensei nele. No trabalho, nas horas vagas, antes de dormir. Tentava me convencer de que estava sendo boba, que era apenas uma ilusão de uma mulher carente querendo acreditar que ainda era possível recomeçar. Mas no sábado seguinte, quando me arrumei para ir à praia, eu sabia exatamente o que estava fazendo. Estava escolhendo o biquíni com mais cuidado, estava passando um creminho a mais no corpo, estava me perfumando com aquele perfume que sempre recebia elogios. Estava, admito agora, me arrumando para ele. Cheguei na praia no mesmo horário do sábado anterior, meu coração batendo mais forte que o normal. E ele estava lá, no mesmo lugar, com a mesma pose contemplativa, como se tivesse ficado ali a semana inteira esperando. Quando me viu, seu rosto se iluminou de um jeito que fez minhas pernas bambas. Ele levantou, veio até mim e me ajudou a armar o guarda-sol.
Dessa vez não fingimos ler ou contemplar o mar sozinhos. Ficamos juntos, conversando por horas. Descobri que ele tinha se divorciado há 3 anos, que o casamento tinha terminado não por traição ou grandes dramas, mas por um desgaste natural, uma falta de conexão que foi se aprofundando com os anos até que não sobrou mais nada. Ele tinha uma filha de 15 anos que morava com a ex-esposa, mas que ele via regularmente nos finais de semanas alternados. Falava dela com um amor tão genuíno, com um orgulho tão paterno que aquilo me aqueceu o coração. Contei da minha história também, do meu divórcio recente, da traição, da dor. Ele me ouviu sem julgamentos, sem aqueles conselhos baratos que todo mundo dá quando a gente está mal. Apenas me ouviu e de vez em quando colocava a mão no meu ombro num gesto de conforto que não tinha nada de invasivo, apenas humano. Aquele sábado se transformou em vários sábados. A praia virou nosso ponto de encontro, nosso refúgio. Às vezes, conversávamos por horas, às vezes ficávamos em silêncio, apenas curtindo a companhia um do outro. Ele me fazia rir com histórias do trabalho, com causos da filha adolescente, com sua visão de mundo que era ao mesmo tempo realista e esperançosa. Eu me via mais leve ao lado dele, menos amargurada, menos assustada com o futuro. Levou quase 2 meses até o nosso primeiro beijo. Foi no final de tarde, quando o sol estava se pondo e pintando o céu daquelas cores impossíveis de laranja e rosa. Estávamos sentados na praia, nossos corpos próximos, e ele simplesmente virou meu rosto com a mão e me beijou. Foi um beijo suave, cheio de respeito, mas também cheio de desejo. Eu correspondi sentindo cada parte do meu corpo despertar de um sono profundo. Fazia tanto tempo que eu não me sentia desejada, que eu não me permitia desejar tanto tempo. A partir daquele beijo, nossa relação mudou de patamar. Começamos a nos ver fora da praia também. Jantares em restaurantes simples, caminhadas no parque, ida ao cinema. Ele me conhecia cada vez mais e parecia gostar do que descobria. Me fazia perguntas sobre mim, sobre os meus sonhos, sobre o que eu gostava de fazer. Não era algo superficial, era algo que parecia real. Ele realmente queria me conhecer por dentro, queria entender quem eu era além da mulher divorciada e mãe de 2 filhos. Nosso primeiro encontro íntimo aconteceu 4 meses depois daquele primeiro dia na praia. Ele tinha me convidado para jantar na casa dele, um apartamento pequeno, aconchegante, que ele tinha alugado depois da separação. Cozinhou para mim, fez algo delicioso e conversamos tomando vinho até tarde. A tensão sexual estava no ar, era densa, era gigante, mas nenhum dos dois tinha coragem de dar o primeiro passo. Foi ele quem tomou a iniciativa depois de um tempo. Me puxou, me beijou com intensidade que fez meu corpo inteiro tremer e suas mãos começaram a explorar meu corpo com uma delicadeza e ao mesmo tempo com aquela pegada que eu amei. Quando ele sussurrou no meu ouvido algumas coisas bem delicadas, eu tinha certeza que eu queria aquele homem para mim. Eu só queria dizer para ele: me leve para a cama já. Fazer amor com ele foi uma experiência completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido. Não era só aquela coisa de sexo, sabe? Era uma coisa que parecia encontro de almas. Ele prestava atenção em tudo que eu fazia, em cada movimento, em cada gemido, em cada reação. Ele perguntava se eu estava gostando, se estava bom, se ele estava fazendo direitinho. É claro que eu estava amando. Ele me fazia sentir linda, desejada, poderosa. Quando chegamos ao orgasmo juntos, nossa, foi muito bom. Eu ri e ao mesmo tempo me emocionei. Foi aquela emoção de alívio, de prazer, de gratidão por ter encontrado alguém que me fazia sentir assim, completa e desejada aos 42 anos.
Depois daquela noite, nos tornamos inseparáveis. Ele conheceu meus filhos, que no começo ficaram um pouco assim, coisa de filho, filhos protetores, mas que logo perceberam que Roberto era um homem decente, que me tratava bem e me fazia feliz. Conheci a filha dele também, uma menina muito inteligente, muito gentil, muito meiga, que me aceitou sem reservas. Nossa relação foi se consolidando naturalmente, sem pressa, mas com firmeza. Roberto não era perfeito, eu também não, longe disso. Ele tinha seus defeitos como qualquer ser humano. Era teimoso às vezes, especialmente quando achava que estava certo sobre algo. Deixava a tampa do vaso sanitário aberta, que me irritava profundamente. Tinha um costume de deixar as meias jogadas do lado da cama e eu sempre reclamava. Ele era péssimo com datas, esquecia aniversários e datas comemorativas com uma frequência que às vezes me frustrava. Mas eram defeitos pequenos, toleráveis, humanos, porque tudo isso era compensado pela forma como ele me tratava no dia a dia. Ele me respeitava profundamente, valorizava a minha opinião, me incluía nas decisões importantes. Nunca tentou me controlar ou me diminuir, pelo contrário, sempre me incentivou a crescer, a buscar meus sonhos, a não me acomodar. Na cama, ele era atencioso e generoso, sempre se preocupava com o meu prazer tanto quanto com o dele. Me levava ao céu com uma dedicação que me fazia sentir como uma deusa. Conhecia meu corpo de uma forma única, sabia exatamente como me deixar mole, quando intensificar e quando fazer de um jeitinho mais devagar. Nossa intimidade só melhorava com o tempo, porque havia confiança, respeito, união, parceria. Mas além do físico, ele me valorizava de outras formas. Elogiava minha comida, meu trabalho, meu jeito de ser mãe. Me apoiou quando eu decidi fazer um curso que eu estava enrolando há muito tempo. Me incentivou a cuidar mais de mim, não por vaidade, mas porque ele dizia que eu merecia me sentir bem comigo mesma. Mudamos para o mesmo apartamento 1 ano e meio depois do nosso primeiro encontro na praia. Foi uma decisão madura, conservada, planejada. Não foi por impulso ou por necessidade financeira, mas porque fazia sentido para nós dois. Queríamos acordar todos os dias juntos, dividir não só os momentos especiais, mas também o cotidiano banal, as contas, as tarefas domésticas, as decisões do dia a dia. E foi morando juntos que eu realmente conheci quem ele era. Vi seus humores matinais, suas preocupações com o trabalho, suas inseguranças. E ele viu as minhas também. Viu meus dias ruins, minhas TPMs horríveis, minhas crises de ansiedade. E mesmo assim, escolhia ficar. Mais que isso, escolhia me acolher, me abraçar nos dias difíceis, me fazer rir quando eu estava triste. Nos acostumamos a ter pequenos rituais. Todo domingo fazíamos um café da manhã reforçado juntos, sem pressa, conversando sobre a semana que passou e planejando a que estava por vir. Às sextas-feiras, sempre assistíamos a um filme, enroladinhos no sofá, com pipoca e vinho. Ele tinha o costume de me dar beijos na testa antes de dormir. Um gesto simples, mas que me fazia sentir amada e protegida. Claro que tivemos brigas, que casal não tem? Mas aprendemos a brigar de forma saudável, sem ofensas, sem trazer o passado à tona, sem querer magoar. Aprendemos a ouvir o lado um do outro, a ceder quando necessário, a pedir desculpas quando errávamos. Nossa relação era baseada no respeito mútuo e isso fazia toda a diferença. Quando cheguei aos 45 anos, ele organizou uma festa surpresa com todos os meus amigos e família. Chorei feito criança quando cheguei em casa e vi todo mundo ali reunido para celebrar minha vida. Ele tinha preparado tudo nos mínimos detalhes, tinha conversado com os meus filhos para ajudar, tinha até encomendado o meu bolo favorito numa confeitaria especial.
Naquela noite, olhando para todas aquelas pessoas que eu amava, com Roberto ao meu lado, me passando o braço pela cintura e me olhando com aquele olhar cheio de amor, eu me senti verdadeiramente feliz. Os anos foram passando e nossa relação só amadurecia. Enfrentamos juntos problemas de saúde. Ele teve uma cirurgia no joelho e eu cuidei dele durante a recuperação. Quando minha mãe ficou doente, ele esteve ao meu lado o tempo todo, em cada consulta, em cada internação, me dando força quando eu achava que ia desabar. Perdemos pessoas queridas, comemoramos conquistas, viajamos para lugares que sempre sonhamos conhecer. Nossa vida sexual continuava ativa e prazerosa. Ele continuava me fazendo sentir desejada, bonita, poderosa. Com o passar do tempo, ficamos ainda mais à vontade um com o outro, explorando novos territórios, descobrindo novas formas de prazer. Ele sempre me respeitava os meus limites, mas também me encorajava a sair da zona de conforto quando eu queria. Fazia amor comigo com paixão, com tesão de verdade, não aquele sexo automático e mecânico que tinha no meu casamento anterior. Quando fiz 50 anos, tive aquela crise que muitas mulheres têm. Me olhava no espelho e via as rugas, a barriga que insistia em ficar mesmo com exercícios, os seios que não eram mais os mesmos de 20 anos atrás. Tive medo que ele perdesse o interesse, que procurasse alguém mais jovem, mais firme, mais bonita. Chorei uma noite inteira com essas inseguranças. Ele me ouviu pacientemente, me deixou botar tudo para fora. Quando terminei, ele simplesmente pegou minha mão, me levou para o espelho e ficou atrás de mim. Nossos reflexos lado ao lado. Começou a apontar cada parte do meu corpo e me dizer o quanto me amava. As rugas no canto dos meus olhos eram lindas porque mostravam quanto eu ria. A barriga tinha carregado 2 filhos maravilhosos. Os seios tinham alimentado essas 2 vidas. Cada marca do meu corpo contava uma história. E ele disse que amava cada uma dessas histórias porque elas me faziam ser quem eu era. Naquela noite, ele me amou de um jeito tão intenso, tão completo, que todas as minhas inseguranças sumiram, desapareceram. Me mostrou com o corpo dele o quanto me desejava, me fazendo gemer e me perder completamente. Chegamos ao prazer juntos, como sempre, e eu dormi nos braços dele, me sentindo a mulher mais sortuda e amada desse mundo. Hoje, aos 50 anos, olho para trás e mal reconheço aquela mulher que eu era naquele dia lá na praia, há quase 8 anos. Uma mulher que estava quebrada, assustada, sem esperança. Achava que a minha vida amorosa tinha acabado, que estava condenada à solidão. Que enganada eu estava, hein? Roberto não é só meu companheiro, é meu confidente, meu parceiro, meu amigo, meu marido, meu porto seguro. É o homem que me faz café da manhã quando estou cansada, que me abraça quando tenho pesadelos, que ri quando eu conto como foi o meu dia, que me apoia em cada decisão. É o homem que me respeita como mulher, como mãe, como profissional. É o homem que me faz chegar ao céu toda vez que nos entregamos um ao outro, que conhece cada parte do meu corpo como ninguém e que sabe como me dar prazer. Sim, como disse, ele tem defeitos. Continua esquecendo datas importantes. As meias ainda aparecem jogadas no chão de vez em quando. Ele é teimoso como uma mula quando acha que está certo. Mas eu aprendi que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, é sobre encontrar alguém imperfeito, mas que se encaixa perfeitamente com suas próprias imperfeições. É sobre escolher amar todos os dias, mesmo quando é difícil. É sobre construir uma vida junto, não apenas dividir uma casa. Meus filhos hoje me dizem que nunca me viram tão feliz, tão leve, tão eu mesma. Eles gostam muito do meu marido, respeitam nossa relação e isso me enche de alegria. A filha dele me chama carinhosamente de madrinha e temos uma relação linda, de muita cumplicidade e muita troca.
Formamos uma família, não uma família tradicional, mas uma família que é família mesmo, sabe? Unida, família de verdade. Às vezes, ainda vamos àquela praia para onde nos conhecemos. Sentamos no mesmo lugar, olhamos para o mar e relembramos aquele primeiro dia. Ele sempre brinca dizendo que sabia desde aquele dia que eu seria especial. E eu sempre digo que ele está mentindo e ele ri. Mas no fundo, ambos sabemos que havia algo mágico naquele encontro, algo de destino, se é que essas coisas existem. Aprendi com tudo isso que nunca é tarde para recomeçar, que o amor pode sim aparecer quando a gente menos espera, quando a gente já tinha desistido, que a idade é só um número e que aos 40, aos 50, aos 60 anos a gente pode sim se apaixonar como um adolescente, pode sim ter desejo, tesão, uma vida sexual ativa e prazerosa. Pode sim ser feliz depois de tanto sofrimento. Roberto me ensinou que um homem de verdade não é aquele que nunca erra, mas aquele que admite seus erros e tenta ser melhor. É aquele que respeita sua parceira, que a valoriza, que a faz sentir especial todos os dias. É aquele que não tem medo de demonstrar amor, de ser carinhoso, de ser vulnerável. É aquele que encara a relação como uma parceria, onde ambos crescem juntos, se apoiam, se completam. Hoje acordo todos os dias agradecida. Agradecida por ter encontrado esse homem tão especial. Agradecida por ter me permitido dar uma chance ao amor de novo. Agradecida por aquele dia na praia, por aquele sorriso simples que mudou minha vida. Agradecida por cada manhã ao lado dele, por cada beijo, por cada abraço, por cada momento de intimidade. Me sinto valorizada, não apenas porque tenho um parceiro maravilhoso, mas porque finalmente aprendi a me amar também. Ele me ajudou a enxergar meu próprio valor, a perceber que eu merecia sim ser feliz, ser amada, mas com respeito. Ele me deu esse presente sem saber, simplesmente sendo quem ele é, me tratando da forma como toda mulher merece ser tratada. Nossos planos para o futuro são simples, mas cheios de significado. Queremos viajar mais, conhecer o mundo juntos. Queremos criar memórias, ter histórias para contar para os netos que talvez um dia venham. Queremos envelhecer lado a lado, de mãos dadas, enfrentando juntos o que a vida ainda tem guardado para nós. Por fim, quem diria que aquele homem que eu conheci do nada na praia seria a pessoa que iluminaria os meus dias? Certamente eu não diria. Mas a vida, essa misteriosa e surpreendente vida, tinha outros planos para mim. E ainda bem, planos melhores do que eu poderia ter imaginado. E eu sou grata todos os dias. Essa é a minha história de amor e paixão. Olá, meus amores, boa noite, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada pela confiança, obrigada por você abrir o seu coração e contar pra gente a sua história de amor. Que linda história! Nunca é tarde para se permitir amar, se permitir dar uma oportunidade para alguém, se permitir viver um novo relacionamento. E a sua história é uma prova disso. Eu desejo que Deus abençoe vocês, que vocês possam realizar todos os sonhos, todas as viagens, todos os projetos, por mais e mais pessoas como vocês que se permitem e que vivem um dia de cada vez. Um super beijo para você. Deus abençoe a sua família, os seus filhos, a sua enteada, o seu marido. Muito obrigada de coração, tá bom? E vocês, amigos e amigas do canal, que também tem uma história de amor e paixão, que deseja compartilhar aqui, eu sempre deixo o meu e-mail fixado em todas as descrições do vídeo. Corre lá, escreve a sua história com todo o coração, deixa o coração falar, literalmente. Quanto maior, mais chance de ser aprovada. Se quiser alterar os dados, algumas informações pessoais, pode alterar. Escreve tudo e me manda. Quem sabe a sua história é a próxima a ser contada aqui, tá bom? É isso, fiquem bem, boa noite, bom final de semana para cada um de vocês. Um super beijo, Deus abençoe.